vou estar fazendo, né, uma aulinha aqui do SketchUp. Então, a gente vai estar primeiro falando um pouquinho sobre como a gente faz alguns comandos básicos, né, repetindo um pouquinho a aula da semana passada. E depois a gente vai direto para nossa casinha. Esse aqui é o aspecto, né, de um SketchUp quando a gente abre ele novo. Então, a gente vai dar zoom com a bolinha, rodando a bolinha do mouse, ok? Ou pela tecla Z, puxando e descendo aqui essa setinha. Outra coisa que vocês têm que lembrar é a mãozinha, que ou você vai apertar o Shift e rodar a bolinha do mouse, né? Rodar não, segurar e arrastar a bolinha do mouse, ou vocês vão apertar H e ter aqui a mãozinha. Outra coisa também que vocês podem fazer, né, é o Orbit, que é a letra O, que você pode rodar, ou você pode segurar a bolinha do mouse e rodar aqui o seu objeto. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é treinar esses comandos, né, para vocês poderem estar fazendo direitinho o trabalho de vocês. Então, a gente tem a setinha de selecionar, ok? Quando a gente quer entrar num grupo, a gente dá 2 cliques. Quando a gente só quer selecionar o objeto, a gente dá um clique só. Uma coisa que a gente pode fazer é deletar as coisas, usando a tecla Delete, ou, né, usando a borrachinha para deletar os objetos ou as linhas, ok? Outra coisa que vocês têm que aprender também, né, é como desenhar um objeto. Então, a gente pode desenhar a linha, e a gente usa as setinhas do mouse para cima, para travar no eixo azul, para a direita para travar no eixo vermelho e para a esquerda para travar no eixo verde. A gente pode usar o Shift para travar aqui também nos eixos. A gente acha o eixo e trava, ok? Então, vamos lá. A gente pode digitar também para cima. Eu quero digitar 10. Então, eu tenho minha linha com 10. No eixo vermelho, eu quero digitar, sei lá, 5.5. Aqui a gente usa ponto. No eixo verde, eu quero digitar 6. E aí eu vou ter o meu objeto, ou eu posso usar também o Shift para marcar aqui uma outra referência aqui. Então, eu vou ter o meu objeto aqui, com os tamanhos aqui que eu botei, e aí eu posso fazer também linhas curvas, e eu vou ter aqui o meu objeto, ok? A gente também tem essa linha aqui, que ela é uma linha de desenho, então a gente pode fazer formas desenhadas. Não se usa muito essa linha aqui não, ok? A gente também vai ter os arcos, que a gente pode desenhar, né, usando esse ângulo. Então, a gente pode dar o tamanho da linha, digita aqui, sei lá, 8 centímetros, 8 metros, aliás, né? E aí, depois o tamanho, o ângulo que a gente quer, 30 graus. E a gente vai ter aqui, ok? Nosso arco. O que a gente pode também estar usando, o que a gente mais usa, que é o comando A, é você marcar as duas extremidades e depois a altura. Uma coisa importante desse arco é que antes da gente clicar, né, no objeto, vai aparecer aqui do lado quantidade de lados. Então, a gente pode escolher. Então, eu quero ter, sei lá, 20 lados, para poder ficar um arco mais, né, redondinho. Então, eu tenho aqui um arco mais redondinho, porque ele vai ter uma quantidade de lados maior do que o outro. Então, isso daqui também, né, funciona em todos os tipos de desenho de arco. Outro tipo de arco que a gente tem é o que toca em 3 pontos, né? Aí você escolhe 3 pontos e ele vai estar desenhando o arco. Funciona do mesmo jeito. Antes de clicar, a gente escolhe a quantidade de lados. Quanto mais lados, mais redondinho vai ser o nosso arco, né? Mas com um acabamento melhor vai ter esse arco. E o último arco que tem aqui é aquele que vai fazer, né, uma pizzazinha preenchida já. Outra coisa também é os polígonos, né? Então, a gente tem o quadrado e o retângulo. Quadrado quando aparece essa linha aqui, né, azul, e o retângulo com qualquer número. A gente também pode estar, né, digitando o número. Então, vou botar 13.5, separa uma base da outra por vírgula, e os números a gente separa por ponto. Quando a gente está usando, né, o baixado para desktop, a gente vai separar por vírgula e separar uma medida da outra por ponto e vírgula, ok? A gente pode dar Ctrl Z para apagar.
existe esse retângulo, que é um retângulo que ele pode ser inclinado, né? Ele não vai estar nos planos principais, então a gente pode inclinar ele. Então a gente pode digitar aqui o tamanho, 10, e depois digitar o tamanho, vírgula, a inclinação que a gente quer, ok? Então é uma forma também. Ele é bem menos usado que o outro. O círculo, que você vai estar, né, desenhando, e ele tem a mesma propriedade do outro, que é você escolher a quantidade de lados, ok? Então, quanto mais lados, mais o acabamento vai ficar bem melhor. E existe também o polígono, que é quase a mesma coisa que o círculo, mas a quantidade de lados deles também vai ser menor. Então, quando você clica, né, no polígono, vai ter aqui a quantidade de lados, você escolhe, por exemplo, eu quero um polígono com 8, e ele vai dar o tamanho do círculo que ele está inscrito dentro do círculo. Então, eu posso digitar também, eu quero um círculo de 5 metros, ok? Então, essas são as formas de desenho que a gente tem. E tem aqui também, né, inserir um texto. Eu posso inserir o texto aqui em qualquer uma dos planos, né? Ele ficou bem pequenininho aqui. Vou escalar ele só para vocês verem que ele apareceu aqui. Né? E aí a gente sempre pode desenhar qualquer um desses objetos, né? Qualquer uma dessas coisas que eu falei nos 3 planos. Ok? Pode tanto desenhar no azul, quanto no azul com vermelho, nos 3 planos aqui, ok? A gente também tem as ferramentas de edição. Então, eu vou desenhar alguns quadrados aqui para a gente poder estar editando a forma. Para editar a forma, é sempre legal a gente criar um grupo antes. Então, a gente vem aqui, clica, dá 2 cliques, seleciona tudo. 2 cliques, a gente seleciona a face mais o que está em volta. 3 cliques, a gente seleciona tudo que estiver tocando aquela face. Então, a gente vem aqui, clica com o botão direito, criar grupo. Então, criar grupos vai facilitar a gente poder mover com mais facilidade. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é mover. A gente pode vir aqui nessa setinha e aí a gente move. E aí a gente pode mover, né, com distâncias fixas. Eu quero mover 10 centímetros, eu quero mover, né, 20 centímetros, tá aqui. E a gente pode também, né, dentro do bloco, mover só uma linha. Então, eu quero mover essa linha aqui, né. Cuidado com isso daqui que pode acabar saindo torto, né? Então eu quero mover nessa direção. E funciona da mesma forma. A gente apertou o Shift, a gente fixa as direções, né? Apertei o Shift aqui, fixei, ou aperta as setinhas. Fixei para cima, fixei para o lado, fixei nesse outro lado aqui, na profundidade, ok? Então a gente pode mexer com o plano, ou a gente pode mexer com as linhas, ou a gente pode mexer com o objeto inteiro. E funciona, né, da mesma forma aqui, fixando com as setinhas, ok? E aí, se a gente clicar no mover e apertar o Ctrl, ele vai gerar essa setinha que está ali do lado desse coisa, e a gente vai copiar o objeto ao invés de estar, né, só movendo ele. A gente vai mover com cópia. E aí, a gente pode marcar a distância, então eu quero uma distância de 10. Ficou muito grande, né, na verdade. Vou voltar aqui. Eu quero uma distância de 100. E aí, eu quero que fique um outro objeto desse na metade. Então, eu vou pegar, botar a barra e dividir por 2. Aí, ele vai trazer, né, 2 espaços. Vou botar ali no meio. Se fosse 3, vou dividir por 3. Aí, ele vai dividir em 3 partes iguais. Outra coisa que a gente pode fazer também, vou copiar ele aqui para cima, é você copiar com uma distância fixa. Eu quero uma distância de 25. E aí eu quero multiplicar isso por 4 vezes. Aí eu vou botar vezes 4 e ele vai repetir essa distância que eu usei primeiro, né, para os outros coisas. Isso serve para a gente criar sequências, ok? De objetos. Outra propriedade, né, além daqui que a gente botou, né, criar grupo, a gente pode criar também um componente. Um componente é um bloco que todas as vezes que eu for editar esse bloco, tudo que for um componente igual a esse vai editar junto. Então, eu vou chamar ele de quadrado, de retângulo, aliás. Ok? Então, esse é meu componente. Eu vou mover aqui, M, Ctrl,
E eu vou fazer nessa sequência aqui. Então, vezes. Agora, eu quero editar esse componente aqui. Eu cliquei nele para abrir o grupo, né, o componente. E se eu der um push-pull, todos que são componentes, todos que são iguais a eles, vão estar subindo também, vão estar funcionando igual a todos eles. Ok? Dei Ctrl Z para eles sumirem daqui. Vou deixar só esse quadradinho aqui. Outra forma que a gente tem aqui, além do mover, a gente tem o girar. Ok? Então, o girar funciona assim. Vou abrir aqui o girar. Você vai pegar um ponto de referência, vai marcar uma direção, e aí por essa rodinha aqui, você vai poder estar girando os ângulos, né? Então, aqui, 45, ele aparece aqui embaixo, para vocês terem certeza. 90, 135, 150, então eu posso estar girando o número. Ou eu posso digitar, então eu quero 90 graus. Girar 90 graus. Girei 90 graus. Outra coisa que a gente pode fazer também é apertando o Ctrl. A gente pode girar, né? Vou girar aqui 30 graus. E aí eu quero multiplicar isso por 10. Então, girei 10 vezes os 30 graus que eu usei aqui. Ok? E a gente pode girar também. Sempre primeiro pega a referência, depois o eixo que você quer girar, tá? E depois vai girando o ângulo a partir desse eixo que você marcou. Então, eu quero girar aqui 180 graus, mas eu quero que fique outro ali no meio. Então, eu vou girar ali de novo, vou dividir e mandar dividir por 2. Eu quero que fique na metade do caminho, ok? Então, eu botei um aqui na metade do caminho, 90 graus. Então, é uma forma também de estar girando. Outra coisa importante é que a gente pode girar um objeto em todas as direções. A gente girou tudo aqui na base, nesse eixo azul. É como se a gente tivesse botado aqui na origem e a gente tem fixo o eixo azul e gira todo o resto. Vou botar ele aqui na base para ficar mais fácil. Ok? Então, a gente girou em torno do eixo azul. Ó, em torno aqui do eixo azul. Mas a gente pode girar também em torno do eixo verde. Então, eu posso usar as setinhas, né? Igual eu mostrei para vocês. A linha verde está aqui e em torno do eixo verde eu estou girando o meu objeto. Tá vendo? Funciona da mesma forma que a gente girou no eixo azul. Marca sempre primeiro. Pode usar setinhas para marcar, para a direita vermelho, para cima azul, para a esquerda verde. Então, usa para marcar, pega a referência de que você quer girar e vai girando aqui. E aí, por exemplo, eu quero girar 90 graus. Agora, eu quero girar isso que eu girei aqui no eixo vermelho. Então, eu vou na setinha aqui. E agora, eu estou girando isso daqui, ó, aqui em volta do eixo vermelho. Peguei a minha referência aqui e girei aqui. Então, estou rolando ele aqui do eixo vermelho. Quero botar aqui 90 graus. De novo. Então, eu sempre posso ou digitar um número ou usar a setinha de referência, ok? Então, você pode ter infinitas vezes, girou, aí pode pegar agora, eu quero girar aqui em cima, ok? Aí eu quero dividir aqui, agora eu quero voltar aqui. E outra coisa é que quando ele não está nos planos, tá vendo? Que ele não está no plano azul, né? Ele está inclinado. Ele vai ter essa setinha preta ou rosa que vai girar ele no plano que ele tá, ok? Mas isso vocês vão usar muito menos, porque normalmente aqui, quando a gente for fazer coisas, né, mais retinhas, a gente vai usar só os planos de profundidade, altura e largura, ok? Então, girar é isso. Outra coisa que eu não falei sobre o mover, né, é que quando a gente tem que mover, a gente sempre tem que pegar uma referência. A gente não pode mover assim aleatório, não. A gente sempre escolhe uma referência, pode ser uma quina, pode ser um meio, para a gente sempre estar colocando no lugar certinho, ok? Vou apagar aqui e vou desenhar outro quadrado para a gente ir para as ferramentas de edição. Então, a gente já fez rodar, mover e a gente pode escalar. Antes de escalar, eu vou ensinar essa ferramenta que se chama Push-Pull. Então, você pode push, que é empurrar, né? E pull, que é puxar. Então, a gente pode puxar e empurrar faces.
Então, a gente clica na face, ela fica marcadinha assim, e é essa que a gente puxa e empurra. Então, a gente pode também escolher, eu quero empurrar 10 metros. Eu quero puxar aqui 10 metros. Então, eu posso puxar e empurrar valores aqui que eu escolhi. Uma coisa, né, que é importante saber disso é que eu puxei aqui 5 metros. Se eu der 2 cliques em cima de novo, eu vou estar sempre puxando mais 5 metros, o valor da vez anterior, ok? E outra coisa que a gente tem também é que se a gente tiver uma referência aqui, então eu tenho aqui uma referência de 10 metros, ok? Eu posso vir e usar a referência, né, puxar aqui e usar essa referência para estar tendo certeza que aqui agora vai ter 10 metros por causa da referência. Tá vendo aqui embaixo? Que tem 10 metros aqui, ok? Então, isso daqui é a ferramenta Push Pull. Vou criar aqui um grupo para a gente poder escalar esse grupo, ok? A gente tem aqui, né, você viu que vai aparecer um monte de setinha em volta? A gente pode escalar aqui na altura, a gente pode escalar na largura e a gente pode escalar na profundidade. E a gente pode escalar também, né, o objeto como um todo. Então, por exemplo, eu quero dobrar o tamanho. Dobrei o tamanho, ok? E a gente pode apertar o Shift também para poder marcar, né, para segurar esse coisa. Além das setinhas, né, que vão também estar marcando aqui e segurando o nosso coisa. Ok? Então, a gente sempre pode estar fazendo isso daqui. Também, né, deixa eu mover aqui que a gente mexeu várias vezes, ele acabou saindo do lugar. A gente pode também pegar referências, igual, né, do outro. Então, a gente marca aqui uma referência, eu quero que ele para cima tenha 10 metros. Então, eu venho aqui e escalo ele a partir da minha referência. Né? Então, usei aqui no ponto, eu venho aqui e escalo a partir da minha referência. Uma pena que isso aqui só dá para escalar, né, em umas direções, porque assim nem sempre funciona, né? Não funciona assim. Então tem que ser sempre nas direções. Então, o que a gente pode fazer também é ver quanto que deu aqui e escalar os outros lados pelo mesmo fator que apareceu aqui embaixo, tá vendo? Aqui 0,76, então aí eu escalaria os outros por 0,73 também, para criar uma proporção. Perdão, que aqui é ponto 0,73 e a gente teria uma proporção, tá? É uma forma de estar escalando. O ideal é que a gente já importe os objetos escalados corretamente, tá? Que aí facilita isso daqui, esse processo todo aqui. E aí, para terminar, vamos de Follow Me e de Offset. O Offset nada mais é que você conseguir diminuir, fazer, né, figuras com o mesmo formato, uma dentro da outra, né? Então, a gente pode fazer no aleatório ou pode marcar tamanhos. Então, 2 metros aqui. Quando você der 2 cliques, ele vai usar o tamanho anterior, você tendo digitado ele ou não, ok? Serve muito para a gente fazer parede ou fazer algum tipo de objeto um dentro do outro. Isso serve não só para cá, mas serve também, sei lá, um outro objeto de outra forma. Você pode estar também fazendo aqui dentro, tá? E aí, isso vira coisas separadas. Então, uma coisa importante aqui, o que está grossinho aqui fora são os profiles, né, que são as linhas de fora, e essas linhas aqui de dentro são linhas que separam, né, um objeto que está no mesmo plano, só que são objetos diferentes. Então, por exemplo, eu posso dar um push-pull somente aqui nesse objeto do meio, tá? Porque eles tornam-se planos diferentes. E eu posso também, talvez aqui, marco aqui, e eu quero girar só esse do meio. Então, eu venho aqui no Q e giro só esse do meio, entendeu? Eu posso estar modificando eles em separado. E o Follow Me, né, é você criar, vou criar aqui uma linha curva e um plano. Desculpa, posso criar aqui um octágono mesmo, a partir disso daqui.
Então, eu vou e marco a linha. Se eu der 2 cliques, né, ela marca tudo. Venho aqui no Follow Me. Opa, desculpa. E clico a linha, vou no Follow Me e ele vai criar, né, o desenho dessa linha aqui. Isso aqui é bastante útil para fazer corrimão, encanamento, essas coisas assim, ok? Então aqui, até aqui vocês dominaram todas as ferramentas de desenho e de edição. Praticamente toda essa barra aqui vocês já dominaram. Falta só algumas coisas de treino, medida, ângulo, né? Isso aqui é mais complicado de falar para aula depois. E a gente também entendeu as ferramentas de navegação. Só para a gente terminar aqui, vou criar um objeto aqui qualquer. Algumas ferramentas de navegação vão auxiliar a gente se a gente, por exemplo, perdeu o meu objeto, sumiu o meu objeto. Eu posso vir aqui e dar um clique nesse daqui, tá vendo? Que é uma lupazinha com as setinhas em volta. E ele vai dar zoom em todo o desenho que tiver aqui. Outra coisa também é se eu quiser dar um zoom numa área só, eu venho aqui com esse daqui e clico para poder dar zoom numa área só. E aí a gente já foi todas essas ferramentas, todas essas aqui, essas e esses dois aqui de cima. Fica o baldinho de tinta para a próxima aula, tá bom? E as ferramentas de medição e de andar pelo objeto. Outra dica também é aqui no online, tá sempre ligado essas aqui, tá? Está sempre ligado aqui do lado, para a gente poder ter uma visão melhor. Então, a gente pode ver aqui, mexer nas vistas, a gente vai aprender, né, apagar ou reexibir. Então, né, para apagar objetos ocultos, se eu quiser ocultar esse objeto aqui, ó, ele não está um objeto ainda. E se eu quiser ocultar ele aqui no menu ocultar, depois eu quiser achar ele de volta, é só clicar aqui em objetos ocultos para poder achar ele de volta e mandar reexibir, ok? Geometria oculta é quando a gente tem alguma geometria que a gente vai estar usando, né? A gente baixa alguns blocos que a geometria vem apagada, né? Como a gente apaga uma geometria, se a gente tem uma linha aqui, ela não é necessária para nada, então eu posso vir com a borracha e o shift e apagar. Quando a gente ligar essa geometria oculta, ela vai aparecer aqui, tá? Mas isso pesa bastante o modelo, a gente não precisa ligar isso agora. E a gente pode trabalhar com ocultar o resto do modelo ou não. Então, isso daqui é legal estar ligado se a gente precisar de alguma coisa, até para saber se nosso formato está certinho em metros. Né? Outra coisa que é importante também, antes só de a gente acabar, é aqui, né, a página, que a gente tem esse botãozinho aqui de salvar, então a gente sempre precisa estar salvando o projeto, ele só pode salvar em SKB, então eu vou salvar como 01 aqui para vocês, né, o nome dele está aqui, mas você bota o nome de vocês. A gente tem como abrir um novo, né, a gente tem como salvar como, a gente tem como importar imagens, né, do nosso dispositivo, a gente tem como exportar, mas aqui é tudo pago, e a gente tem como baixar para o nosso computador. E outra coisa importante é, antes de começar a trabalhar, vir aqui em configurações do aplicativo, né, colocar a quantidade de minutos de salvamentos, mas aqui no modelo padrão, você sempre escolher decimal metros, porque senão ele pode estar em polegadas e aí a gente não sabe trabalhar em polegadas, ok? Então, é isso aí. Obrigado por me assistirem.